Boa noite, meu nome é Maiara, eu faço parte do Ministério de Intercessão do Missão e Intimidade e eu fui convidada a partilhar com vocês um pouco sobre as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. Antes de iniciarmos, eu gostaria que vocês redassem comigo uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar a falar propriamente das aparições, eu queria deixar registrado um fato histórico para vocês que aconteceu antes das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe. 10 anos antes da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, o México foi colonizado pela Espanha. Antes disso, o México ele era habitado por várias pessoas de diversas etnias. As mais presentes era a etnia azteca. O objetivo da colonização é a evangelização, porém, com 10 anos de colonização, a evangelização foi muito falha. Os índios ainda continuavam prestando culto aos seus falsos deuses e com os costumes antigos que eles tinham. Então é aí a parte que entra as aparições de Nossa Senhora. Com as aparições delas foi um fator que juntou os dois povos e que fez esses filhos dela a verdadeira conversão ao catolicismo. Agora sobre as aparições. A primeira aparição se deu na madrugada de um sábado, no dia 9 de dezembro de 1531, na colina Tepeyac, para o índio Juan Diego. O índio ele estava indo para a catequese e, ao passar diante dessa colina, ele ouviu o canto de pássaros e ficou bem encantado. E ele ficou lá observando um pouco. Ao cessar os cantos dos pássaros, surgiu um grande silêncio e, quebrando esse silêncio, uma voz doce de mulher o chamava, Juanzito, Juan Dieguito, e pedia para que ele se aproximasse. Ao se aproximar, Juan Diego ficou extremamente encantado com tamanha beleza sobrenatural daquela mulher, que parecia estar revestida de sol, e prostou imediatamente diante dela. Então, aquela mulher se apresentou sendo como a Virgem Maria, a mãe do Deus verdadeiro e também de todos os homens. Ordenou então que Juan Diego fosse até o bispo do México e pedisse que naquele local exatamente fosse construído um templo. Então, Juan Diego se despediu da senhora e foi prontamente até o bispo Juan Zamarraga e disse o que a senhora pediu para ele, que era para construir um templo. O bispo o ouviu atentamente, porém não creu em suas palavras. Juan Dieguito, então, ficou muito triste por não ter conseguido fazer aquilo que a Virgem pediu para ela. E de volta para sua casa, a Virgem, no mesmo lugar, na colina de Tepeyac, apareceu para ele e ele falou para ela achar uma pessoa mais digna que faria o bispo acreditar nas palavras daquela pessoa. Então, Nossa Senhora confortou o coração de Juan, falando as seguintes palavras: Ouve o mais pequenino dos meus filhos, compreende que são muitos os meus servos e mensageiros a quem posso encarregar de levar a minha mensagem e fazer a minha vontade, mas é absolutamente necessário que seja tu próprio a pedir e ajudar que minha vontade seja cumprida por tua mediação. Então, pediu que Juan Diego voltasse no bispo no outro dia. E assim Juan Diego fez. Voltou ao bispo, foi recebido pelo bispo mais uma vez. O bispo ouviu, fez várias perguntas para Juan Diego. E mesmo assim, descrente das palavras de Juan Diego, pediu que ele pedisse um sinal para comprovar que realmente era verdade. Juan Diego, então, saiu de lá muito abalado ainda, porque já pela segunda vez o bispo não havia acreditado em suas palavras. E ao caminho de volta para sua casa, no mesmo lugar, na colina de Tepeyac, a Nossa Senhora apareceu para ele mais uma vez. E ele falou que o bispo pediu um sinal. Nossa Senhora, então, pediu para que no outro dia pela manhã, Juan Diego passasse por lá, que ela daria o sinal que o bispo tanto queria. Juan Diego, então, voltou para sua casa e, ao chegar, ele encontrou o seu tio muito debilitado.
o que fez com que no outro dia ele não fosse ao encontro da senhora, mas que ele fosse procurar algum médico para tentar ajudar o seu tio. Porém, ele falhou nessa procura e não conseguiu achar nenhum médico. Seu tio, então, ao anoitecer, pediu que Juan Diego fosse procurar um sacerdote para que ele fosse confessado e que recebesse a extrema unção dos enfermos. Juan Diego fez o que o seu tio pediu. Porém, como sabia que se ele fizesse a mesma trajetória de sempre, ele encontraria a senhora e teria que fazer aquilo que ela havia mandado, ele mudou de trajeto, o que não adiantou muito, porque a Nossa Senhora desceu até ele e perguntou o que havia acontecido, por que ele não tinha aparecido, o que estava afligindo o coração dele. Juan Diego então disse o que estava acontecendo com seu tio, que ele não foi no dia anterior por conta que ele estava procurando o médico e que estaria atrás de um sacerdote para poder confessar e dar extrema unção, pois o tio dele estava prestes a morrer. Então, a senhora, confortando, o falou as seguintes palavras: ouve e entende, meu filho mais pequeno, que aquilo que te assustas e aflige não é nada. Não se perturbe o seu coração, não tema essa doença, nem quaisquer outras doenças ou angústias. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Acaso não está sobre minha proteção e amparo? Não sou eu tua saúde? Não estás, porventura, no meu regaço e entre os meus braços? O que mais precisas? E pediu para que Juan Diego subisse até o topo da colina de Tepeyac e lá colhesse as rosas que teriam brotado. Juan Diego não duvidou que lá teria rosas, porém seria um fato realmente extraordinário, porque era mês de dezembro e estava tudo congelado. Juan Diego foi e fez o que a senhora pediu. Chegou lá e ele ficou estarecido de tanta beleza naquelas flores que lá estavam brotadas. Ele pegou todas as que ele conseguiu e colocou em seu manto. Desceu novamente e levou a senhora. A senhora, então, retirou de seu manto e colocou-as de volta. Ordenou que fosse até o bispo levar o sinal e que ele só abrisse o seu manto quando estivesse na frente com o bispo. Então, assim se fez. Juan Diego foi até o bispo novamente, contou o que aconteceu e falou que lá estava o sinal que ele tanto pediu. E ao abrir o seu manto, e foi caindo as rosas, no manto do índio Juan Diego, ficou estampada a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Nesse meio tempo, Nossa Senhora foi visitar o tio de Juan Diego, que estava muito doente, e ela a curou. Pediu para que ele falasse para o bispo que lá havia acontecido e também anunciou como é que ela deveria ser chamada. Assim fez o tio de Juan. Foi até o bispo, contou o que tinha acontecido e falou que Nossa Senhora queria ser chamada como a Virgem de Guadalupe. Então nós chamamos ela como Virgem de Guadalupe ou Nossa Senhora de Guadalupe. Bom, a mensagem que Nossa Senhora quer passar para a gente é a mesma mensagem que ela passou no começo, que nós precisamos unir, que nós precisamos nos converter verdadeiramente, e ela é o nosso refúgio que nos leva para mais perto de Deus. E só uma curiosidade, uma de muitas curiosidades que tem sobre o manto, que ainda se encontra intacto, 489 anos após o acontecido, é que nos olhos da imagem que não foi pintada, ela foi como que impressada, você consegue ver 3 reflexos, e isso só consegue acontecer no olho de uma pessoa viva. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha surgido no coração de vocês a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essa linda história, sobre os grandes mistérios que ainda cercam o manto de Nossa Senhora da Guadalupe.